Esse capítulo tem um nome interessantíssimo, né? Dos três reinos. E aí eu faço uma brincadeira. Vamos começar lá pela primeira questão. Eu vou colocar ela aqui na tela e nós vamos conversar sobre ela um pouquinho. Eu acho que vai ser importante. Deixa eu colocar aqui. Quem se oferece para ler para nós? Pergunta 585. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Para alguns, a espécie humana constitui uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferida? Todas elas são boas, dependendo do ponto de vista. Do ponto de vista material, só há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. Eu quero Tá. primeiro conversar com vocês sobre isso aqui, como vocês veem isso hoje, tá? A divisão em três reinos, a questão da quarta classe, que seria a humana. Como é que vocês veem isso hoje? Olha, eu acho que essa questão de o ser humano ser a quarta classe, eu nunca me senti confortável com isso, né? Por quê? Porque isso nos distancia da natureza como um todo, como se nós fôssemos um ser diferenciado que podemos usufruir, usurpar de toda a natureza. E é o que tem acontecido, né? Uhum. Porque nós não nos encaramos dentro Sim. da. É isso. Que mais? Quem mais gostaria de comentar? Para mim, Anne, para mim essa Uhum. quarta classe é tranquila, viu? Sim. Porque se percebe a diferença, né? É, o que fica assim muito preocupante é que o ser humano nessa sua dominação ele não respeita, não é? Mas há uma boa diferença, tá? Uhum. Entre os animais e os homens, então para mim é tranquilo. Sim, vai lá, Lúcia. Oi, boa noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos. Então, eu não me sinto incomodada, não, porque eu acho que tem diferenças, né, entre todos os reinos, mas isso não quer dizer que a gente não esteja inserida, né, na natureza, né? A natureza tem essa diversidade, né? Mas eu achei interessante que há pouco tempo eu vi um conceito sobre que nós não somos, que não existe essa divisão exatamente de seres racionais e irracionais, que existem a diferença é que nós somos seres emocionais. Eu gostei muito dessa definição, porque eu acho que é aí que está uma grande diferença nossa em relação aos outros seres, né? A questão de sentir dor, sentir compaixão, né? Essas coisas, por mais que o animal se sinta como leal a você e tal, mas a compaixão é uma coisa do humano, do ser humano. E eu, e eu entendo assim. Eu entendo que somos diferentes, mas somos iguais na diferença, tá? Uhum. Somos iguais na diferença, estamos no mesmo barco. Era isso que eu queria Ok? colocar. Quem mais aí é a Marjorie, né? Ao longo do tempo, se fala que o ser humano, né, ele tem todas as questões dos outros reinos, né? As questões materiais, as questões animais, tanto o reino vegetal, naquela divisão inicial. Mas o que Uhum. diferencia é a moral. E aí é que é preocupante, porque a nossa questão moral é a mais comprometida na nossa evolução. Então, é essa diferença que a gente tem dos outros reinos, dos outros seres que habitam esse planeta e que comprometem a nossa até humanidade, né? Porque a gente trabalha muito pouco com questão moral. Ok.
Eu acho muito interessante essa discussão, e esses dias as redes sociais elas têm um defeito grave, mas que às vezes pode ser uma vantagem, né? Quando você olha um assunto, os algoritmos já te marcam e eles começam a te mandar mais coisas referente àquele assunto, né? Então, esses dias andei, porque me interessou a cena de um cachorro que ajudou outro a sair de uma situação de perigo, né? E aí eu achei interessante assistir o cachorro socorrendo outro cachorro. E aí eu vi casos de animais selvagens que também socorrem animais mais fracos quando sendo atacados. E eu fiquei muito pensativo com isso. Até que ponto a ideia de compaixão, de emoção, é exclusivamente nossa, dos seres humanos? Porque é muito interessante você ver, por exemplo, uma zebra vendo outra zebra ser atacada e ela enfrentar o leão no dente para poder libertar a companheira que está sendo atacada. É um búfalo que, quando vê um dos seus atacado, capturado por leões, ele enfrentar os leões para poder libertar o seu amigo de espécie, né? Então, assim, isso me deixou muito pensativo a respeito dessa questão da distância, que se acreditava que fosse bem maior, e cada dia a gente vai entendendo que ela é menor do que a gente pensa, né? Eu acho isso interessante e queria ver se todo mundo está entendendo hoje como é que essa questão que está posta, como é que essa questão está posta hoje. A divisão em três reinos, ela não existe mais, né? Está claro para todo mundo? Ela não existe mais. São quantos reinos hoje, gente? Se a gente tiver lá num grupinho de estudo do Livro dos Espíritos, facilitando lá, o que que o pessoal vai falar? São 5 reinos, né? Eu até peguei Agora, aqui. Ah, Deixa uma eu... dúvida. O reino ah, mineral sumiu? pois É isso não é que eu ia falar também. interessante? Não é interessante? Mas esses 5 aí são reinos seres vivos. Na verdade, o que o nosso pessoal aí do meio científico achou interessante foi o seguinte: nós não vamos considerar, né? Nós não vamos considerar, deixa eu pegar aqui que eu vou colocar para vocês qual que é o consenso hoje, né? Nós não vamos mais considerar os minerais como um reino, certo? Os minerais hoje não são mais considerados como um reino. São classificados apenas os reinos do mundo biológico. E, dentro do mundo biológico, então, foram feitas mais divisões, porque percebeu-se que as diferenças são marcantes demais para ficar tudo reunido num único campo, né? Reino vegetal, né? Ou reino animal. Então, só para a gente ter ideia, considera-se hoje que há, por exemplo, o reino Monera. Por quê? Porque as bactérias são um terreno muito, muito próprio. As bactérias, elas são seres microscópicos, extremamente simples, mas têm vida própria, né? E quando você vai, por exemplo, caminhando na classificação dos seres, você vai encontrar, por exemplo, protozoários, que já são verdadeiros seres vivos, estruturados, que têm toda uma estrutura biológica mais complexa, que é o que eles chamam de reino protista. Mas eles não podem ser confundidos, por exemplo, com o reino fungi, que é muito específico. Os fungos são uma classe, aliás, são um reino totalmente diferenciado. E isso gera uma dúvida muito grande. Então, o reino fungi também, ele acharam por bem separá-lo. E a hora que você vai para o reino vegetal, é uma imensidão, né? E aí sim ficou o reino vegetal, com milhões de espécies aí, e, por fim, o reino animal, que também é de uma complexidade extraordinária. Achou-se que, dividindo nesses 5, já estaria melhor distribuído, né? E aquela pretensão da época do século XIX de criar um reino específico para os seres humanos, o reino hominal, que era o que se pensava no século XIX, até o início do século XX, até 1960 por aí. Isso está presente em A Grande Síntese, está presente em alguns livros espíritas, porque existia a grande expectativa de que fosse considerado um reino hominal, né? E esse reino hominal, o pessoal da área do meio científico, da biologia, sobretudo, achou
que essa divisão não seria justa, de vez que, mais ou menos pelos argumentos que a Silvia colocou no início, né? De vez que o ser humano ele é absolutamente dependente das demais espécies e ele é uma parte dessa cadeia que se forma, né? Ele é um ponto dessa cadeia que se forma no universo animal. Então, separá-lo dessa cadeia, os nossos colegas da biologia que fazem essa análise, essa classificação, acharam perigoso separar o homem do restante, tá? Pelas razões que a Silvia apresentou. Então, assim, eu acho isso muito interessante e rende uma boa discussão. É claro que em ciência você não tem coisas definidas, você tem definições para agora. E é claro que com o tempo isso pode mudar, alguém pode fazer uma nova abordagem, propor mudanças e o pessoal aceitar a mudança, né? Ciência tudo é dinâmico, tudo é flexível. Então, acho que é interessante a gente ter consciência. Mas a ideia de um reino específico para o homem, um reino nominal, por enquanto ela está descartada por essas razões todas, né? O homem está muito próximo das demais espécies e, ao mesmo tempo, é extremamente dependente delas, né? Então, por isso, não ficou assim no meio, nas definições do universo da ciência. A Marjorie, depois o Alfonso. A minha dúvida sobre a questão do reino mineral, que não é incluída na questão biológica, é que tem os seres elementares, né? Que eu já vi em é, várias, não sei se estudo, se foi na Gênesis, eu já vi em alguns lugares da área espírita falar desses seres, que eles atuam na natureza, inclusive na questão das erupções vulcânicas, de terremotos, enfim, da movimentação do planeta como ser vivo. Então, para o espiritismo, como é que funciona isso, né? Boa questão. Eu vou ouvir primeiro o Alfonso, aí depois a gente volta na questão dos elementais. Ah, tem a Vera também ali com a mãozinha. Ok, Alfonso. Boa noite a Boa todos. noite, né? A gente nem te viu entrando. Bom, primeiro, acho que a ciência ainda tem um ponto de um ser que ainda não sabe se é um ser vivo ou não, que é o vírus. Uhum. Hoje a gente Ainda sabe tem que essa ele dúvida. se reproduz, mas ele não vive sozinho. Aliás, ser vivo, nenhum vive sozinho. Acho Não que se sabe se tem ele uma é cadeia de... mineral ou biológico, né, Alfonso? Olha, biológico ele é porque ele tem RNA ou DNA, que é uma É, característica da de seres vida. biológicos. É. Né? Então, mas ainda não é colocado em nenhum dos reinos biológicos Está de separado. classificação. E isso é uma mera classificação. Não se sabe dizer onde o ser deixa de ser de uma classificação para passar a outra. Isso aí, vira e mexe, eles reclassificam alguns seres aí, algumas espécies, por questão de diferenças que são observadas. Mas o que eu gostaria de dizer é a questão dos animais. A diferença grande que a gente vê hoje entre os animais e os demais seres da natureza é que os animais conseguem ter uma senciência, ou seja, uma consciência primitiva, vamos colocar assim, não sei se o termo é esse, mas eles têm sentimentos, eles têm memória, eles têm inteligência ou raciocínios de preparação, de ataque, de preparação de defesa e várias outras coisas. A Vera gosta de dizer que isso é da espécie e não do indivíduo, mas vira e mexe se filma situações que mostram que o indivíduo decidiu aquela ação diferente do que seria esperado para a espécie. Por exemplo, você acabou de dizer aí citar um exemplo de um búfalo defendendo o outro. O instinto natural aí seria fugir do leão e que um sirva de boi de piranha. Né? Então, deixa um ali que o leão para naquele. Aquela piada, né? Que o leão aparece frente de você, você vai colocar o tênis. Aí o outro pergunta: com tênis você vai correr mais que o leão? Não, vou correr mais que você. Então, esse sentimento aí tem um raciocínio humano, mas Ó, esse é o é humor um negro, viu, sentimento Alfonso?
Isso é humor Mas é um negro, viu? sentimento, mas é um sentimento instintivo. A fuga, a preservação de si próprio é um sentimento instintivo, e aí passa a ser por espécie, porque essa preservação de si próprio preserva a espécie também, mas é o sentimento do indivíduo. Então, o animal ele tem essa senciência. Agora, ele não tem a consciência, ou seja, o raciocinar em cima daquilo que passou ou que soube para poder tomar atitudes diferentes depois, ou atitudes semelhantes. Então, essa capacidade de raciocínio, de uso da consciência de uma maneira própria, é do ser humano. E a grande diferença do ser humano é que ele, apesar dele ser extremamente dependente da própria espécie, porque é uma espécie agregada, né, gregária, mas ele tem uma individualidade muito grande, coisa que a gente não percebe nos outros animais. E ainda Vera, forma cultura, contigo. né, Alfonso? E Vai tem lá, a questão Vera. da cultura, que aí É outro campo. alguns biólogos dizem que tem algumas espécies que formam cultura, mas aí são outras discussões, vamos deixar para outra oportunidade. Mesmo Vera com a porque palavra. há essas condições individuais que ele falou, mas isso não se passa à espécie. Então, isso contraria, para certos filósofos, a história da vida, mas a condição de vida. Mas eu queria mencionar esse autor, Hans Jonas, que fala a respeito do princípio vida, mudando hoje para o fenômeno vida, porque não é princípio. Ele entende que tudo que tem mente está harmonizado numa natureza só, a mesma. E por quê? Porque a mente faz com que os minerais sejam mais enrijecidos e menos sujeitos à mudança do que as outras categorias. E esse foi o princípio adotado. Eu não sei bem explicar, porque o livro é muito difícil. Mas o importante é saber que a Laudato Si, do Papa Francisco, adotou essa linha. Ela adotou, a Laudato Si adotou a linha do Hans Jonas, que tudo na natureza forma casa comum, abolindo qualquer reino, tirando o antropomorfismo. Né? Agora, eu preciso salientar que o Afonso me levou a sério, que pelo menos mencionou o nosso pensamento de verdade. Isso eu achei muito elegante da sua parte, Afonso. Então, essa posição da igreja é muito importante, porque é universal, né? Pega um grande grupo. Um grande grupo. Isso. Eu só queria levantar uma questão que a Marjorie, assim, comentar o que a Marjorie trouxe para a gente, dos elementais. Essa, o Marjorie, é uma das crenças muito antigas, tá? E que ela sobrevive ao tempo. A teosofia e várias correntes esotéricas mantêm essa crença ainda hoje, apesar de que, no meio científico, ela não é reconhecida, e de um ponto de vista espírita, eu quero crer, na minha percepção, tá, gente? E aí, assim, a gente não tem consenso sobre isso, essa é uma questão que não tem sido, eu não vejo muita discussão, né? Mas eu vejo, assim, que a gente precisa ter muito cuidado, porque a explicação de que os elementais atuam nos fenômenos da natureza, hoje, essa explicação está descartada. Muito embora ela esteja presente no Livro dos Espíritos, né, naquela questão que a gente leu aí da lei de destruição, que fala dos seres que atuam nos fenômenos da natureza, hoje essa atuação de seres espirituais nos fenômenos naturais, ela no meio científico ela é inteiramente descartada por questões estatísticas, por questões de como que os fenômenos se comportam. Não dá para você dizer que existe uma vontade por trás desses fenômenos, tá? Os fenômenos são puramente, vamos dizer, são puramente meteorológicos, né? Então, acreditava-se antigamente que haviam seres por trás desses fenômenos, que fazia as tempestades serem mais violentas, tá? Que fazia com que acalmava a natureza. Por isso que a crença, existia a crença de se orar, né? Pelo apaziguamento das forças da natureza. Tá? Hoje já existe um entendimento, um consenso que, olha, oração não funciona, não. Oração não funciona, não, né? Por quê? Porque são fenômenos puramente materiais, tá? São puramente materiais, não há nenhuma evidência
de qualquer força que não seja natural, num ciclone, numa chuva de alta intensidade, né? Não há nenhuma evidência de que haja algo que não seja puramente meteorológico. Então, eu, particularmente, acho que é mais prudente para nós espíritas ficarmos com a explicação científica, da explicação meteorológica, né, do que a gente partir para o esotérico de seres, né, que atuam nos fenômenos da natureza, que é uma explicação que, de um ponto de vista racional, a gente não vai conseguir demonstrar, né? A gente não vai conseguir, com certeza. Vai ficar no terreno da fé. Para quem acredita, eu também não sou eu que vou falar, não, isso é... não vou entrar no mérito, né? Mas eu penso que uma explicação espírita seria mais consistente com a natureza. Fala, Marjorie, para a gente já mudar de assunto. Não, só concluindo, eu não acredito nem desacredito, é só referências que eu já li. Uhum. Mas, assim, tem duas referências que eu acho interessantes. Uma delas é de Chico Xavier, que ele, num dos textos, ele disse que viu criaturas no mar, agitando as ondas, né? Eu não me lembro qual é esse texto, mas eu já li, né? E a outra, Jesus acalmou a tempestade no barco. E aí, como foi? Então, Pois é, sim, são estou jogando só, mas não tem é, nenhuma. Eu não acredito, fiente nem propago, nada disso, só referências mesmo. é. Ok, gente, vamos então. E assim, eu acho outra importante também, que eu gosto de citar. O Chico também, mas assinado por Emmanuel no A Caminho da Luz, também fala que a Atlântida existiu, né? E esse aí é mais complicado. Esse é mais complicado porque para qualquer pessoa que tem uma leitura mínima de filosofia grega, sabe que isso não faz o menor sentido, né? Então, assim, eu acho que em mediunidade essas coisas também são possíveis. A gente não pode perder de vista, como Kardec diz, tanto os espíritos podem se equivocar, abraçar determinadas explicações que depois se mostram insustentáveis, quanto os médiuns também podem, de alguma maneira, interferir no produto na produção da ideia e colocarem ideias que às vezes, naquele momento, elas estão aí, efervescentes na sociedade. Eu descobri que na época que o Chico psicografou A Caminho da Luz, tinha um livro que estava fazendo maior sucesso, né? Que era O Reino... O nome dele era mais ou menos isso, né? A Atlântida Perdida, né? E aí o pesquisador, né, o pesquisador que se apresentava, ele dizia que tinha encontrado onde se situava a Atlântida. Depois de 1940 e pouco, 50, o pessoal mergulhou, vasculhou, procurou, não achou nada, né? Então, assim, a Atlântida já mudou de lugar umas 10 vezes, mas está lá no livro espírita. Então, a gente também tem que ter cuidado que não é o fato de existir uma afirmação mediúnica ou bíblica que garante que o fenômeno existe, né? Mas é só para a gente pensar também. Vamos lá, eu quero agora compartilhar com vocês outra questão. Dos reinos, então, sempre que a gente vai estudando e passar por esse campo, essa área, a gente vai ter, então, que fazer essas ressalvas, né? Porque eu já vi palestrante recentemente, palestrante espírita, falando dos três reinos e etc., e fazendo toda aquela construção, né? Na hora eu falo assim, oh, meu Deus do céu, a pessoa não percebeu que já mudou, não é mais assim, né? Mas como está no livro dos Espíritos, a pessoa apresenta como se fosse verdade. Então, acho que é esse o cuidado que eu acho que a gente tem que fazer. O outro ponto que eu quero agora conversar com vocês é sobre, então, o especismo, né? O especismo. Eu acho que o melhor vai ser a gente ler o texto, já que nem todo mundo se lembrou de ler. Vamos ler o texto juntos? Há, entretanto, um tema que o momento atual recomenda considerar, que é o do especismo. A Wikipédia o conceitua como o ponto de vista de que uma espécie, no caso a humana, tem todo o direito de explorar, escravizar e matar as demais espécies por considerá-las inferiores. Vou repetir. Especismo é o ponto de vista de que uma espécie, no caso a humana, tem todo o direito de explorar, escravizar e matar as demais espécies de animais por considerá-las inferiores. Eu ainda retiraria o de animais aqui, né? As demais espécies, tá? E aí eu comentei, embora essa visão ainda não seja hegemônica, ela apresenta uma grande familiaridade com a temática espírita, razão pela qual propomos uma reflexão
ao longo da leitura deste capítulo. E eu queria ver de vocês agora quem tem alguma informação sobre especismo que poderia trazer para a gente conversar. Então, na verdade, eu estou sempre muito sozinha na minha luta, né? Nas discussões, nas reuniões. Então, fala assim, por que que você é vegana, né? Vegana vem para mim justamente a razão de que eu não tenho direito, né, de, de me alimentar de seres que fazem parte da minha natureza, que fazem parte da minha cadeia, que são irmãos que nós temos, né? É, aí essa coisa que vem que nós somos seres superiores na hierarquia, então nós temos o direito de que vem muitas vezes assim a razonar, então nós podemos, está lá no livro dos Espíritos que nós devemos nos alimentar de carne, que nós devemos não sei o quê, que nós podemos sim usar os animais, eles estão para nos servir, só que ninguém lê direito tudo, né? Que também diz que a terra ela tem tudo para nos alimentar e que nós não precisamos. E isso a ciência hoje já comprova que não há a necessidade da proteína animal para suprir as necessidades de proteína no corpo humano. Pode ser, há uns anos atrás, era difícil, né? Mas não é impossível, né? E hoje a ciência já tem, nós já temos todas esse entendimento da necessidade proteica. É o mesmo dizer do leite, que precisa o leite por causa do cálcio. Só que ninguém sabe que o leite não tem cálcio. O cálcio é posto no leite. E o leite, ao contrário, ele prejudica, ele que dá osteoporose, dá isso tudo, né? Mas isso ninguém abre. Ah, e comer a carne, o teu leite, é o que eu falo, assim, eu não sei o que que é pior, se é comer carne ou se é tomar leite e comer queijo. Porque para você ter o teu queijo, ter o teu leite todos os dias, muitos bezerros são sacrificados, jogados em valas, eles ainda vivos, sofrendo, né, retiram da mãe e há todo um sofrimento, tanto dessa criatura que vai morrer ali e daquela mãe que vai estar com o leite ali sendo tirado por máquina, sem ter o direito de escolher, né? E depois ainda vem gente justificando. Já pensou se a gente parar com tudo isso? Olha como que vai crescer o número de vacas e bois. Fala assim, não, não vai, só cresce porque se cria, né? Dessa forma, se faz crescer. Então, eu acho que é uma questão assim de se achar dominante no reino e eu tenho o direito de usar do jeito que eu quero. Não é assim. Nós não temos o direito, por sermos os seres superiores, hierarquicamente dizendo, nesse reino, nós temos o dever de cuidar. Uhum. Ok. Bom, acho que a Silvia fez um resumo maravilhoso para nós, que, assim, não precisa nada mais que isso, né? Tem quem quiser ler mais a respeito, tem um livro do Peter Singer, que é de 1975. Eu não sabia que era tão antigo, Silvia. Eu tinha visto a edição dele de 2010. E para mim era um assunto recente, né? Um assunto recente que tem surgido, etc. E hoje eu falei, peraí, quando foi a primeira edição desse livro? E eu fui pesquisar e achei que foi em 1975. Portanto, há 50 anos essa questão está posta. E eu vejo que ela não encontrou muito espaço para discussão em ambiente algum, a não ser alguns ambientes espiritualistas que têm valorizado a ideia do veganismo, do vegetarianismo, pelo menos, né? Mas, fora isso, eu vejo que o meio científico também faz vista grossa, até porque há grandes interesses econômicos por trás disso, né?
o setor de produção de carne, de produção de laticínios, é muito poderoso, e por isso a gente não vai ter tão cedo isso recebendo atenção, tá? Mas, para a gente que está coordenando grupos de estudo em ambiente espírita, eu acho que é fundamental compreender isso e ser capaz de dialogar com essas ideias que estão aí e que têm muita afinidade com a ideia espírita, tá? Porque ela tem toda a ideia com a ideia de valorização da vida, tudo a ver com a ideia de reconhecimento do outro, né, enquanto espírito, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muitos elementos para a gente pensar. E é com base nisso, então, que eu quero convidar vocês a lermos um pouquinho do Livro dos Espíritos, para a gente ver como é que a gente vai se situar em relação a isso, então. Quem lê para nós aqui as 92? Posso ler, professor? Por favor. Se comparamos o homem e os animais, sob o ponto de vista da inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação entre eles, pois certos animais têm, sob esse aspecto, uma superioridade notória sobre alguns homens. Esta linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Sobre este ponto, vossos filósofos não estão absolutamente de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos enganados. O homem é um ser à parte, e algumas vezes desce muito baixo, o que pode elevar-se muito alto. Pelo físico, o homem é como os animais, e bem menos dotado do que muitos deles. A natureza lhes deu tudo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para atender suas necessidades e sua conservação. Seu corpo se destrói, mais é verdade, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens que vos colocais abaixo. Não sabeis os erros? Reconhecei o homem pela ideia de Deus. Ok? Vamos ler a 601, que eu acho que ela também vai nos oferecer materiais para nossa reflexão. Continua para nós, Anne, na 601. Tá. 601. Os animais seguem uma lei progressiva, como os homens. Pergunta, né? Sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também estão, dispondo dos meios de comunicação mais desenvolvidos. Eles, porém, são sempre inferiores e submissos ao homem. São para ele servidores inteligentes. Nada de extraordinário ali. Ponhamos nossos animais mais inteligentes, o cão, o elefante, o cavalo, com uma conformação apropriada para os trabalhos manuais. O que não poderiam fazer sob a direção do homem? Quero conversar sobre essas questões com vocês. Com base no que a Silvia trouxe, quem acrescentaria algum aspecto aí interessante para a gente pensar? No Livro dos Espíritos, ainda a gente encontra uma influência religiosa muito grande, né? No sentido de que o homem foi criado à semelhança de Deus, e etc. Aquelas coisas que estão na Bíblia que a gente sabe que é o contrário, né? Que Deus é criado à semelhança do homem pela cultura humana. Deus é bem diferente do que a Bíblia descreve. Mas na questão do trato dos animais, na época, Kardec não podia dizer nem que o ser humano era irmão
do negro ou do índio americano. Como é que ele ia dizer que o ser humano é irmão do animal? Está no nível muito próximo do animal. Se nem do negro ele podia dizer, quanto mais do animal. Então, hoje, a gente já tem uma compreensão de humanidade muito diferente da compreensão de humanidade de Kardec. Concordo com a Silva, nós temos que tratar os animais como irmãos. Não o animal, o pet de casa, mas todos os animais. Temos com a capacidade do raciocínio e da inventalidade que o ser humano tem, que a humanidade tem condições de partir para uma situação de controle, tanto animal quanto da própria humanidade, sem precisar entrar nesse consumo desenfreado de animais. Agora, para Kardec, realmente era muito difícil levantar esses pontos. Primeiro, Nem que não existia, era né, Alfonso? Essa questões. discussão não existia. Essa discussão não existia, mas ele coloca alguns lugares, principalmente na Gênesis, da semelhança entre o homem e o animal e que o respeito que o homem tem que ter pelo animal. O animal Exatamente. não é uma máquina como pensais, né? Então, aliás, essa frase não é nem dos espíritos, nem de Kardec, mas tudo bem. Mas, de qualquer jeito, é uma maneira de pensar dele, de respeito pelos animais, e que, na época, não faria menor sentido, e muito menos, e seria muito difícil ele colocar isso em discussão na época. Hoje, o tempo são outros. E eu acho interessante, gente, eu quero chamar a atenção para o ponto que você levantou, Alfonso, que eu acho fundamental, né? Foi com base nesse raciocínio, foi com base nessa lógica que os pensadores, principalmente os grandes detentores de capital do século XVI e XVII, eles usaram essa lógica para considerar que os africanos eram, portanto, inferiores, estavam mais próximos dos animais do que os europeus, que os indígenas, os povos desse lugar onde hoje a gente chama de América, que esses povos que aqui viviam eram selvagens, também muito próximos dos animais, e que por isso poderiam ser escravizados, e que por isso não haveria nenhum problema em tomar conta das terras onde eles viviam, porque eram terras desabitadas. Tá? Eram terras onde não havia seres humanos habitando, né? Apenas selvagens primitivos. Então, assim, olha como essa ideia é perigosa, e ela se prestou a abusos extraordinários, né? Hoje a gente ainda está tendo uma dificuldade imensa, hoje, 2024, nós estamos tendo uma dificuldade imensa de convencer a sociedade de que, pelo fato de a pessoa ter uma ascendência africana ou indígena, ela não é inferior a outro que tem ascendência europeia. Nós estamos tendo uma dificuldade imensa, né? Todos os dias a gente vê aí cenas de preconceito, cenas de racismo explícitas, sabe? Pessoas sendo humilhadas, sendo agredidas porque não são de um perfil dominante. Então, isso é muito perigoso. E o pessoal que é vegano, a Silvia conhece isso muito bem, e eles dizem assim, olha, a opressão do homem sobre outro ser humano, ela só será inteiramente eliminada quando nós conseguirmos eliminar a opressão dos homens sobre os animais. E eu acho isso muito interessante para a gente pensar, né? A Lúcia está com a mão erguida, está dizendo que a Silvia também está, mas a Silvia não está aparecendo, não sei por quê. Tá, Lúcia, com a palavra. Eu vou na contramão aí do que está sendo colocado, porque eu trabalhei muito tempo, né, já falei isso, né, com interesse social, então a gente tinha de realocar as pessoas, né, e às vezes porque você fazia o mapa, né, do local, e aí aquilo ali era uma área de proteção ambiental. Aí, às vezes, a invasão, a pessoa, né, invadiu, e aí pegava uma beirinha, né?
Então, você tinha, não, tem que tirar daqui, tem que colocar. A pessoa viveu ali a vida toda, aquela área ali já estava degradada, não tinha como você recuperar, né? Então, muitas vezes, eu fiz a defesa e falei assim, e o bicho-homem? E o bicho-homem, tá? Nós temos, o bicho-homem tem direito, porque quando o homem começou, né, começou na Terra, ele começou a comer carne, não foi porque ele foi malvado, foi cruel, foi instintivo. Então, existe uma coisa instintiva que a gente não pode se dissociar. Então, comer carne é muito fácil. Eu posso comprar alimentos mais caros, eu estou numa situação, mas vai lá onde as pessoas não têm acesso, nada disso. Como é que elas fazem? Então, um pedaço de carne vai trazer muito mais proteína para essas pessoas do que eu chegar e ficar fazendo um discurso. Então, eu vou contar uma história que tinha uma proteção dos botos, era na Paraíba. Era uma aula de... Eu fiz um curso de recuperação, né, de área degradada, e então contava, era uma história, era os botos, não, o peixe-boi. Então, os peixes-boi estavam em extinção e tal, então tinha todo um grupo lá, aí você ia dar mamadeira do peixe-boi. Aproveitavam os ribeirinhos que não tinham leite em casa para tomar. Então, eles passavam fome, mas iam lá ter que dar mamadeira. Então, isso, para mim, era assim, eu falei, é uma contradição. É uma contradição. É importante o peixe-boi, mas e o bicho-homem? A gente também tem que ter essa consciência, entendeu? A consciência é universal. Então, essa questão que você citou aí, desses animais que foram lá, defenderam, isso é instintivo. Isso é instintivo. O homem tem isso também, né? Tem isso. Agora, a repetição disso, a compreensão de que isso é possível, você reagir, essa compreensão coletiva, isso é do homem. Isso não é do animal. Agora, a reação é um instinto animal que todos nós temos, né? Seja a espécie humana, seja lá o peixe lá no meio do mar, né? Então, é isso que eu queria colocar. Uhum. E muito obrigado, ô, Lúcia, porque eu acho que é isso. Muito importante, você não está na contramão, não. Pelo contrário, acho que você está chamando a atenção para um outro aspecto, porque enquanto a gente não superar a enorme desigualdade social que existe no nosso planeta, a gente não vai ter nem condições de discutir a realidade animal, né? Então, eu diria que há uma ordem aí de combate à exploração, que ela começa por combater a exploração do homem sobre o homem, né? Então, nós ainda temos, nesse momento, nós ainda temos quase 1 bilhão de pessoas passando fome no planeta Terra. Esse número estava aí 800 e poucos milhões de pessoas, ele caiu agora para 700 e poucos milhões de pessoas, tá? Mas nós ainda temos uma grande quantidade, já foi superior a 1,5 bilhão, né? Aí nos anos 50, 60, a gente estava com uma situação de calamidade mundial, e hoje, graças a Deus, graças a ações governamentais, a políticas públicas adotadas por alguns países, né, em particular China e Brasil, foi possível reduzir a fome de muita gente. A África continua sendo ainda um cenário de guerra, porque a França, os Estados Unidos, né, principalmente esses dois, não aceitam tirar a mão de cima daquele povo, ainda que isso custe vidas e mais vidas. Então, assim, nós temos muito drama humano para ser resolvido, né? E isso não pode, uma luta não pode estar dissociada da outra, né? Essas lutas elas vão caminhando em paralelo. A tomada de consciência ela acontece em várias frentes ao mesmo tempo. Você não tem como falar, vamos fazer essa primeiro, aquela depois, né? Vamos fazer aquela depois, essa primeiro. Não, na verdade você tem que ir discutindo tudo isso e conseguindo um pequeno avanço numa, um pequeno avanço na outra. A grande meta hoje é eliminar a fome humana no planeta.
né? É uma meta que a ONU se colocou nos anos 80, não conseguiu. Nos anos 2000, isso vislumbrou-se que até 2030 seria possível, e hoje ela está assustadoramente sendo ameaçada de novo, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que discutir enquanto sociedade. O espiritismo não pode fechar os olhos para essa realidade, porque ela interessa a todos nós, né? Ela interessa a todos nós. Eu pensei a gente ler deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui, para verificar se o tempo nos permite. Nós temos, dá para a gente ler sim. Eu acho Ô, ô, Ah, Elias, sim, por favor. não, o que eu queria dizer, que eu levantei a mão rapidinho, é Sim. que quando o Afonso estava falando da questão da época do Kardec, óbvio, Uhum, né, que era, não era tão simples falar assim, daí equiparar os animais e tal, que nós não poderíamos ser equiparados nem com o negro, nem com o asiático, nem nada, tem um livretinho do Kardec que ele escreveu que até não é tão simples de achar, acho que nem tem mais. Eu tenho ele. Ele fala sobre a biblioteca espírita. uhum, E lá ele tem dois livros, justamente sobre a questão da alma dos animais, que foram escritos por pesquisadores de 1700 e alguma coisa, você vê, século antes dele. Então, só era isso só que eu queria já tinha falar. gente pensando, né, Já Silvia? tinha gente pensando nisso. Marjorie, um minuto para você, antes de eu mudar para a nossa leitura. Vai lá, Marjorie. Não, é sobre as duas questões, 585 e 589. É porque, na verdade, a 585 fala que os animais têm consciência de sua existência e de individualidade. Eu achei um pouco assim estranho. Não sei, nunca pensei a respeito, mas achei estranho. E que tudo na natureza é transição, né? Uhum, Então, o 79 fala isso. A minha dúvida, a minha questão aqui, será que na época do Livro dos Espíritos, na época de Kardec, a ciência olhava menos o animal e ele já tinha esse comportamento, como você diz assim, solidário, de defesa, e que agora que a gente, né, consegue ver mais isso, ou é também uma evolução deles, né? Essa uhum, transitoriedade também não foi uma evolução deles uhum. enquanto espécies diferentes. Eu não vou nem arriscar responder essa pergunta sua, porque ela né? Nós não temos elementos para avaliar, né? Mas é uma boa questão também para a gente pensar. Vamos então ler. Eu acho esse final do capítulo, Kardec faz um texto dele mesmo, que eu acho extraordinário, o texto dele, né? E acho que dá uma visão da filosofia espírita, da abrangência da filosofia espírita, que eu acho que merece nossa atenção. Queria agora, variando, outra pessoa para ler, quem se oferece? Eu posso ler. Pode? Então vai lá, Luciana. Eu vou compartilhar aqui. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se prendem ao princípio das coisas e que estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-las de maneira absoluta e, a esse respeito, só pode fazer suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer, e acerca do que não sabem, eles também podem ter opiniões pessoais, mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se ter elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais, que formariam, assim, os primeiros anéis da corrente dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode se resumir na seguinte maneira: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras pela via da progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede ou do quadro humano. Cada espécie é um tipo absoluto,
física e moralmente, cujos indivíduos aurem na fonte universal a qualidade do princípio inteligente que lhes seja necessário, de acordo com a perfeição dos seus órgãos e com a obra que devam executar nos fenômenos da natureza, e que, por ocasião de sua morte, restituem a massa. Os dos mundos mais adiantados que o nosso, ter questão 188, constitui igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, dos quais são os auxiliares, mas que, de modo algum, procedem dos da terra, espiritualmente falando. Não acontece o mesmo com o homem. Do ponto de vista físico, ele forma evidentemente um elo de cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. O homem possui como propriedade a alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que faltam aos animais. Nele é o ser principal que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde está seu ponto de partida? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Aí está um mistério que seria inútil procurar devassar, e sobre o qual, como dissemos, só é possível construir sistemas. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade depois da morte, sua faculdade progressiva, seu estado feliz ou infeliz, proporcionais ao seu adiantamento no caminho do bem e todas as verdades morais que são a consequência deste princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, aí está, repetimos, o segredo de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual não importa para o nosso progresso e sobre as quais seria inútil insistir. O que vocês acham? Fala, Luciana, você fez uma expressão assim, ó, que você tem que traduzir para nós. Eu prefiro que alguém fale antes, porque minhas opiniões são meio polêmicas. Não, Eu pode acho falar. que Vai. Kardec melhora muito o texto do capítulo todo, tá? Uhum. Que em várias respostas dos espíritos são dogmáticas, são sempre jogando para a questão de ser Deus, tudo é Deus, né? Ou é Deus, ou então é assim porque é assim. Tá? E Kardec, eu acho que nessa tomada de atitude que ele pegou aí, de tentar explicar tudo aquilo que ele entendeu sobre aquilo que estava sendo discutido, eu acho que ele melhorou muito o texto, que ele colocou coisas assim, interligando pensamentos e assuntos que nas questões estão muito soltas ou muito amarradas nesses conceitos dogmáticos. E eu gosto de uma coisa também, sabe, o Alfonso? Tem uma coisa que eu gosto muito, que é o fato de ele levantar muitas dúvidas e, ao final, deixar explícito que nós não temos como ter certeza de nada. Eu gosto muito disso nesse texto dele, sabe? Então, quando ele fala lá que os espíritos dão suas opiniões mais ou menos de acordo com o seu pensamento, etc., e que a rigor, né, não há como... Sabe, eu gosto muito dessa incerteza que Kardec deixa, dessa abertura que ele deixa, né? É alguém que está elaborando um pensamento e tentando explicar as coisas e, ao mesmo tempo, dizendo, olha, gente, não tem muito jeito de entender essas coisas, né? Mas, Luciana, fala o que você pensou, porque, às vezes, é do polêmico que aparece uma contribuição importante. Vai lá. Não, o que eu queria falar, assim, é que o que você falou, né? A gente deixar as coisas em aberto, dizer que não sei, a gente faz os estudinhos com a Verinha, e isso é uma coisa que a gente usa muito, sabe?
tem questões que você fala assim, meu Deus, eu penso assim, mas às vezes no meu pensamento não está certo, porque eu não concordo com muitas coisas que eu penso. Então eu prefiro dizer, não sei. E não há como sabermos, né, Luciana? Não há como sabermos, sabe? Tem coisa que escapa. Eu gosto de uma coisa que também, Marjorie, que vem na linha daquilo que você levantou. Nesse comentário de Kardec, ele considera que os espíritos, vamos dizer, se existem elementais, se existem seres inferiores na criação que atuam nos fenômenos da natureza, eles atuam enquanto encarnados. Eu gosto dessa maneira como ele coloca aí, né? Que não se sabe como, que eles não têm individualidade, etc. Ele vai levantar essas dúvidas todas, mas vai falar que enquanto, né, na matéria, eles vão estar presentes nos fenômenos da natureza. E aí eu estou imaginando que ele está falando dos corais, ele está falando das algas, ele está falando das cianofícias, ele está falando de todo esse enorme mundo vegetal e animal microscópico que está por aí, que também é vida, que também deve ter uma centelha espiritual envolvida nesse processo, né? E que está fazendo com que a vida aconteça, né? Só que na realidade material, e não numa realidade transcendental. Eu gosto disso também, sabe? Que nesse texto aí ele também faz essa opção teórica, né? Bom, eu acho a questão do especismo, vocês acham que deu para a gente, pelo menos formular assim, uma visão dos limites da nossa abordagem nas discussões a respeito do assunto, gente? Como é que vocês veem? Dúvidas? Comentários? O que vocês acham? Eu tenho até algumas dúvidas, assim, porque tem espécies que foram sumindo naturalmente, não porque os homens as consumiram, né? As espécies que o homem normalmente consome, ele cria para consumir. Eu sou carnívora e não consigo deixar de ser por enquanto. Mas, assim, eu acho assim, eu respeito quem tem uma visão diversa da minha, mas as espécies, muitas delas somem naturalmente pela evolução dos mundos que não favorece a continuidade da espécie. Então, a gente tem que ser mais assim, olha, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente tem que ficar no meio do caminho pelo bom senso, porque nem todo mundo sai matando, eu vou matar hoje não sei quantos cachorros, não sei quantos gatos. Eu acho que as coisas não são muito bem assim. As espécies que somem são espécies mais ou menos relegadas ao esquecimento mesmo. Luciana, eu vou falar assim, Luciana, deixa eu discordar de você, com todo carinho, com todo cuidado, né? O que Não, não, preocupa nesse. tranquilo, eu acho que a opinião É, eu quero separar um pouquinho, e eu entendo o que você está dizendo, porque assim, não é o fato de a gente se alimentar, e eu também sou carnívoro, tá? Deixa eu colocar isso. Não dou conta de viver sem um queijinho, né? Sem um cappuccino de vez em quando, tá? Às vezes eu não dou conta de ficar sem comer carne, eu como carne, eu até tento fazer dia sim, dia não, para não sacrificar muito os meus amigos sencientes, né? Mas eu não dou conta de ficar. Eu já fiquei 16 anos sem comer carne, né? Mas no meu meio social isso era problemático. Então, assim, eu entendo e acho que cada um vai ter uma postura diante disso, uma vez tomando consciência das questões, né? Agora, a questão que chama atenção na presença humana como fator de destruição de outras espécies e que tem sido mais preocupante é que nos últimos 200 anos, em consequência da ocupação desenfreada dos diversos habitats pelo ser humano, a quantidade de espécies que desapareceu foi monstruosa. Então, nós não temos nenhum precedente na história da humanidade de uma destruição tão grande quanto a que aconteceu nos últimos 200 anos e que tem se acentuado. Então, isso hoje está preocupando muito o pessoal que lida com a questão ambiental, né? Então, é nesse sentido. Então, eu acho que é bom a gente separar as duas questões para a gente ver que a questão da alimentação carnívora ela é uma e a questão também da atuação predatória do ser humano é outra, né? Que inclusive, fez com que alguns estudiosos criassem a expressão antropoceno, porque eles acham que nós estamos tendo uma situação na história planetária, tá, em que é totalmente distinta de todas as outras em razão da presença humana.
Então, a presença humana, o pessoal da arqueologia, eles estão achando importante distinguir e falar, olha, a hora que o ser humano entra na história, tudo muda e muda de uma maneira drástica. Então, é preciso que a gente também tenha um olhar específico sobre essa questão para a gente poder entender melhor toda essa dinâmica, né? A Marjorie, depois o Alfonso, e eu tenho a minha última pergunta, que eu espero que ela seja um problema na cabeça de todo mundo. Marjorie, com a palavra. A minha colocação é que para produzir alimentos vegetais também se mata micro-organismos, animais, o uso de fertilizante, pesticidas. Então, a nossa atuação nesse antropoceno, como você colocou, ela é ampla, ela não é só na destruição animal do ser humano, dos seres vivos como animais, como carnívoros também, mas também a gente interfere na natureza para produzir mais vegetais. E a outra questão foi uma questão que eu vi no Rio Grande do Sul, com a morte de muitos animais lá por causa das enchentes. Um criador de porcos disse o seguinte: olha, a gente cria porcos para alimentação e tudo mais, mas a gente não quer que eles sofram. Então, eu acho que essa evolução da gente enquanto ser humano é lenta, mas ela é eficiente. Aos pouquinhos, vai se estabelecendo um padrão novo de ser humano em relação ao animal. Uhum, gostei, Marjorie. Eu adoro aquele filme, você foi falando, eu fui lembrando do Avatar. E fui lembrando também do Davi Copenaua, né? A Queda do Céu. No Avatar, ele coloca essa questão da ritualidade indígena em relação aos animais. Eu mato você para me alimentar, mas isso não faz com que eu não te respeite. Eu acho isso muito bonito, né? Eu dependo de você para minha nutrição, mas eu reverencio a sua vida e preservo a vida das outras espécies para que nunca nos falte o equilíbrio nessa necessidade. Eu acho bonito aquela questão do Avatar. Quem assistiu o filme vai se lembrar do que eu estou falando, né? Alfonso, você ia falando, por favor, com a Bom, palavra. primeiro eu vou discordar de você que foi a maior extinção de espécies. Não, com certeza não foi. Agora, se você disser a maior extinção de espécies causada por uma espécie, aí Assim, sim, nesse sentido que eu queria ter dito. Porque a dos dinossauros foi maior. Várias outras anteriores aos Anteriores. dinossauros. O ser humano ele causa desequilíbrio muito grande na natureza. Estados Unidos, por exemplo, você não pode ter gato sem castrá-lo. Na Austrália, você não pode nem entrar com gato. Se você vai mudar para a Austrália, doe seus gatinhos que lá você não vai poder nem entrar com gato, porque está causando um desequilíbrio lá. Um gato solto numa área florestal, ele causa um estrago enorme. Então, o gato foi criado para viver no Egito, não foi criado para viver no mundo inteiro. E ele hoje está no mundo inteiro. Então, o controle sobre a natureza, sobre um outro exemplo que a gente tem, está permitido caça de javalis no norte de Goiás, norte de Mato Grosso. Mato Grosso, Goiás, a região aqui mais oeste. Está permitido caça à vontade, porque ele está se alastrando de uma tal maneira e já foram encontrados javaporco no Maranhão. Então, o problema hoje é controle dessas espécies não naturais da região, das espécies exóticas. Nós temos muitas espécies que hoje são naturais no Brasil, que um dia foram exóticas. O pardal, por exemplo, não existe mais na Europa e continua existindo no Brasil. Então, são coisas que... Mas o ser humano precisa aprender com isso. E eu concordo com a Marjorie quando ela disse, realmente estamos aprendendo. Hoje tem uma preocupação nesse sentido muito maior, e essa preocupação é relativamente generalizada. Tirando alguns governos que ainda pensam ao contrário, mas esse tipo de controle, acho que hoje está bem mais divulgado. Está se formando consciência, né, Alfonso? Está se formando consciência. Está se formando consciência. Eu também penso assim, sabe? Consciência coletiva, né? Consciência ecológico, talvez já tenha, mas a consciência coletiva está se formando agora. Lúcia, vou te passar para eu poder fazer a pergunta em seguida. Fala.
Então, aqui, a questão também que eu queria colocar, por exemplo, é a floresta de eucalipto, né? A floresta de eucalipto é um deserto verde, né? Em qualquer lugar que você tenha, que você coloca o eucalipto, você cria um desequilíbrio ecológico imenso, e as pessoas ficam, ai, que beleza, vou plantar eucalipto para fazer papel, né? Tem aqui perto daqui da minha cidade, né, aqui, né, a Aracruz Celulose, né, acabou, acabou com o equilíbrio ecológico, entendeu? É assim, é um negócio horroroso. E, no entanto, é lá, é uma floresta, né, que foi colocada, tiraram a Mata Atlântica e encheram de eucalipto. É uma desertificação, acaba com o lençol freático, é uma coisa horrorosa. Aí, isso aí, entendeu? Então, às vezes, certas. Então, hoje, eu falo, há 100 anos, vamos colocar, há 100 anos atrás, quem falava em ecologia? Ninguém. Quem falava? Ninguém. Então, a gente não achar que nós, humanos, estamos evoluindo nesse sentido de respeito à natureza, de inteligência, de exploração, é um absurdo, gente. A Não, gente sim, com está certeza. evoluindo, entendeu? Evoluindo. Então, essa consciência de que nem tudo, né, dá para sair por aí explorando de qualquer jeito, mas há 100 anos atrás, né, as florestas foram dizimadas e tal. Então, hoje, nós temos uma consciência ecológica e é uma consciência também do nosso espaço, né, o espaço que a gente ocupa, né, como espécie, né, nesse planeta, nesse mundo. Então, acho que hoje a gente tem uma consciência muito mais clara do que há 100 anos atrás. E 100 anos é muito pouco em relação à quantidade de tempo que a gente está aqui, né? Então, você vê como que evoluiu isso, né? Ainda é pouco? Né? Porque precisava que isso tivesse mais acelerado para inibir essa destruição. Mas a destruição não é só o homem, tá? Existe um movimento natural, tá, do planeta. Se você olhar esses movimentos tectônicos que acontecem, esses movimentos aconteciam muito antes nem do ser humano existir, né? Então, a gente tem que ter, assim, tomar um cuidado, né? Não colocar tudo como homem, né? Nem tudo é o espírito, nem tudo é o homem, né? Existem vários fatores aí. É isso que eu queria colocar. Ok. Nesse ponto aí, Lúcia, eu concordo inteiramente com você. Eu vejo que há um negativismo em relação à evolução humana, né? E que a gente também tem que tomar cuidado, porque o fato de. E aí eu acho que a gente tem que separar. Enquanto seres individuais, enquanto é, pessoas, todos nós estamos aprendendo. Eu gosto daquele ponto de vista de Kardec que fala assim que o espírito não retrograda, né? A gente não volta atrás em termos de aprendizado. Por quê? Porque o aprendizado ele se dá com a vida. Cada experiência vivida é um aprendizado que você estabelece, né? A grande discussão que tem sido levantada atualmente é porque, do ponto de vista das coletividades, há elementos que a gente não tem ainda nem conhecimento e nem controle. Então, por exemplo, você falou das plantações de eucalipto, e aqui em Goiás, aqui no Goiás, Tocantins, aqui na Bahia, nesse pedaço aqui fronteiriço com Goiás, o Piauí hoje está com problema. A monocultura também, que é o agronegócio baseado na ideia de monocultura, também tem sido um problema muito grave, porque ele também cria um processo de destruição para o ambiente que ele arrasa com o terreno, né? Então, eu quero recomendar para vocês, com muito empenho, aquele livrinho que eu mandei para vocês, do Alberto Acosta. Aquele livrinho é maravilhoso, porque ele vai discutir exatamente isso, tá? E ele vai discutir isso e mostrar que nós temos saída enquanto humanidade, se a gente quiser, né? Só que se a gente quiser, é coletivo. E talvez esse seja o desafio. Porque se a gente não conseguir fazer com que uma maioria abrace as ideias de lutar por um mundo sustentável, um mundo que seja que consiga fazer face aos desafios que estão postos, pode ser que a gente não tenha muito tempo para a gente conseguir fazer os ajustes necessários. Essa que é a preocupação dos ecologistas hoje,
e que eu acho que não é simplesmente ser catastrofista, né? Mas é porque tem vários indicadores que apontam, olha, como é que nós vamos lidar com o aumento de temperatura, que já é real hoje, né? Nós que temos condição razoável, classe média para cima, a gente se vira. O grande problema é a grande maioria das populações que não conseguem isso, né? A última pergunta que eu tenho para vocês, que é para a gente pensar um pouquinho. A gente estudou, a gente leu aqui, né? A gente discutiu, aliás. Ler a gente quase não leu, mas a gente discutiu bastante a primeira e a segunda parte do Livro dos Espíritos. Acho que foi uma discussão muito boa, muito rica. A gente trouxe vários elementos que a gente até então, para alguns talvez fosse novidade, para outros já era mais ou menos consolidado, mas né, pode ser que para alguém não tinha muito com quem conversar, e a gente pôde conversar sobre várias questões. Aí, quando a gente pega lá a questão de Deus, compreensão do espírito, espírito e matéria, uma coisa que ficou muito bem discutida entre nós é que a gente estava discutindo a partir de uma perspectiva que é judaico-cristã ocidental, né? Até quando a gente conversou de Deus, eu ainda brinquei um pouquinho, trouxe outras visões para a gente compor, e eu queria perguntar para vocês, assim, hoje que a gente tem condições de trocar conhecimento, trocar perspectivas de vida, visões de mundo em nível planetário, hoje a gente conversa muito facilmente com pessoas que são coreanas, que são chinesas, que são japonesas. Hoje a gente tem um acesso a informações desses povos que é uma coisa extraordinária, né? Então, assim, será que, sob esse aspecto, né, teria condições de a gente, por exemplo, vou então fazer a pergunta, de que modo se poderia usar hoje a ideia de universalidade, tendo em vista incorporar, assim, isso, estou falando universalidade para o espiritismo, tá? De que modo nós, espíritas, poderíamos usar hoje a ideia de universalidade, tendo em vista incorporar na nossa compreensão espírita elementos não apenas da tradição europeia, como também das tradições da Índia, da China, da África, das Américas, e quando eu falo Américas, eu falo dos povos originários, e não dos povos e não do universo europeu que se estabeleceu no Brasil, tá? Então, assim, olha, é possível a gente pensar no espiritismo numa perspectiva universalista que incorpore elementos dessas outras tradições e não apenas da europeia? Como vocês pensam essa questão? Eu acho que talvez até fosse interessante a gente pensar em termos assim, olha, seria possível integrar a esse campo de conhecimento, esse campo de saberes que a gente chama de espiritismo, essas visões de mundo de outras tradições espirituais que não a tradição europeia, incorporar a Índia, China, os povos originários das Américas, os povos africanos. Seria possível a gente pensar universalidade, integrando os saberes desses povos também? Ou é melhor a gente ficar só na tradição judaico-cristã da qual a gente nasceu e que estamos até hoje? O que vocês acham? Como cada um vê isso? Elias, Sim, eu Silvia. acho que não é questão de ser possível, eu acho que é questão necessária. Se você se diz, né? Se você tem a doutrina espírita, ela abarca algo muito mais amplo do que o eurocentrismo, né? É, é, tanto que ela cresceu muito foi aqui no Brasil. A doutrina ela é universal, ela não é sectária. Então, se eu digo que eu não posso entender a cultura chinesa, por exemplo, eu não estou entendendo o que é ser cristão, não estou entendendo o que é ser fraternidade, né? E não Uhum. estou muito menos querendo evoluir, porque eu não estou querendo me abrir para o conhecimento. Então, eu acho que não é só possível, como é necessário. Ok, muito obrigado. Maria de Lourdes, com a palavra. Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas assim, eu estava pensando esses dias até que eu cresci assistindo esses filmes assim da China, né? Kung Fu e essas coisas assim lá do Oriente, né? E eles trazem um ensinamento muito, muito profundo assim sobre o ser,
né, a se conhecer, meditar. Então, assim, não só eles, mas eu acho que aqui também na América Latina tem muita coisa a se conhecer, e acho que isso só vem a agregar, né? Então, eu acho que evolui espiritualmente conhecer todas essas culturas aí. Uhum. Animare com a palavra. Professor, por que incorporar? Por que não conviver? Eu posso achar certo que a doutrina ensina, a outra cultura eu posso achar igualmente certo também, não é? Posso aceitar, achar válidos os conhecimentos. E por que não incorporar as outras, querer incorporar a doutrina espírita não tem sentido também, sabe? Eu penso que conhecer, eu posso conhecer, posso aceitar, achar válido, mas são coisas diferentes, origens diferentes, mas não que uma seja melhor que a outra. Não sei, é isso, é isso. Ok, obrigado, Ânimo. Sueli, fala, Sueli, traz para nós o seu pensamento. Eu acredito que isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Vai demorar, vai ser longo. Então, por exemplo, nós estamos aqui num grupo já, né, tentando mudar alguma coisa, não vou dizer que por toda essa reflexão, né? Então, cada um de nós já está mudando, cada um de nós. Aí, com certeza, cada um vai buscando, sabe? O que que tem de bom no lugar. Então, por exemplo, você não pode falar para o espírita, vamos meditar. Não, mas tem pessoas, como algumas de nós aqui, que já buscam essa prática, né? Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Então, eu gosto de buscar o que é bom em todo lugar, não só a doutrina espírita. Uhum. E acho que é assim que aos poucos que vai modificando. Acredito que tanto eles vão incorporar, não coisa judaico-cristã, mas aquilo que tem na doutrina, que, que pode se identificar um pouco com eles, assim como nós também, acredito que se identifica conosco. Então, acho que é bem natural, vai ser necessário e natural, penso eu. Ok. Marjorie, depois eu quero. Ah, tem a Marjorie e Luciana. E aí eu gostaria de retomar. Sim, Marjorie com a palavra. A coisa que eu sempre me encantou no Espiritismo é que cada casa, cada centro espírita é uma unidade. Cada um cria suas normas e permite que a gente, pelo menos os centros que eu já frequentei, permite que você fale de várias coisas, de suas origens religiosas, pessoais e culturais, e vá aplicando no seu trabalho. E outra coisa que eu acho assim, muito interessante é que muita gente que eu conheço de várias denominações, religiões, diz assim, eu sou católica, sou isso, aquilo, mas eu gosto muito do espiritismo. Então, assim, os valores que são cristãos e que essas pessoas compartilham, ou que são universais, porque no Japão, por exemplo, também se fala da questão do espiritualismo sem ser cristão, ela permeia a humanidade e aos poucos vão sendo incorporados os bons valores. Eu vejo isso, por exemplo, as igrejas evangélicas estão perdendo muitos adeptos porque se transformaram em igrejinhas. Então, as pessoas não querem isso, elas querem a liberdade de que os seus impulsos religiosos sejam respeitados e que ela possa falar sobre isso. Então, eu acho que é uma tendência, como foi dito agora há pouco, é uma tendência de que as pessoas absorvam o melhor do que é religiosidade, do que é lidar com Deus, do que é lidar com a vida, e aos poucos isso aí vai se transformando, né? Deixar de ter uma superestrutura em cada denominação, em cada religião, para ser um compartilhamento geral do que é essa necessidade de falar com Deus, de fazer parte desse universo de uma maneira mais harmônica, né? Mais amorosa. Ok. Obrigado, Marjorie. Luciana. Eu acho, Elias, que o Brasil uma coisa assim fora da normalidade dos outros países. Nós aceitamos
tudo que vem de fora e muitas vezes aceitamos com mais ênfase até do que entendemos. Então, assim, você vê que os africanos, todo mundo que chega aqui, encontra lugar e encontra acolhida aqui. Na minha família, nós somos uma família pequena. Eu tenho messiânico, eu tenho budista e eu tenho Seichonoye. E eu sou espírita. Então, assim, pela diversidade de coisas, cada vez que tem algum vai se graduar em alguma coisa, nós frequentamos tudo isso. E nós acolhemos isso. Não é porque eu estudo espiritismo que eu vou estar fechada para uma coisa maravilhosa que a outra religião faz. Eu acho que isso é uma tendência, a gente cada vez mais universalizar as coisas. Uhum. Valdir, para encerrar. Boa noite. Boa noite, Valdir. Na realidade, eu ia repassando e concordando com praticamente tudo que disseram, mas eu gostaria de falar que este próprio grupo é uma prova de que isso é possível e necessário e que vai acontecer. Porque nós estamos trazendo, cada um de nós, a sua bagagem, o seu conhecimento, a sua cultura, a sua influência, compartilhando ideias, reformulando e se propondo a rever aquilo que o Kardec fez como proposta inicial. Isso já é um passo nesse caminho aí. Uhum. Perfeito. Obrigado. É muito interessante, Valdir. Eu penso que é por aí, gente. O nosso tempo está se esgotando, né? E a gente vai fechar o semestre. Eu penso que com essa questão, eu queria fechar com essa questão exatamente porque eu acho que ela traduz mesmo esse desejo nosso de abertura, né? E eu gostei muito quando vocês disseram aí que é um processo natural, várias pessoas disseram isso, porque, olha, gente, hoje nós já temos a Sechonoye. Para quem não sabe, a Sechonoye foi recebida mediunicamente por um japonês, Masaharu Taniguchi, né? Então, ele recebeu mediunicamente, ele leu Allan Kardec, tá? Por alguns argumentos que ele usa nos livros dele, eu falei, olha, ele leu Allan Kardec, ele não teria como fazer essas afirmações sem ter lido Allan Kardec, né? E, no entanto, a Sechonoye hoje é um movimento muito forte, grande. Quando você vê a messiânica, você vê que eles também têm alguns elementos que misturam, né? O Jorei tem muito de proximidade com o passe espírita. Então, assim, olha, inevitavelmente, isso é movimento social. Em sociologia, em antropologia, a gente estuda isso, como que são os elementos formadores da cultura. Uma vez que duas culturas se encontram, nenhuma delas tem condições de continuar como era. As duas sofrem alteração, as duas inevitavelmente. Isso é que nem água de rio. Isso é que nem água de rio, né? A hora que as duas se encontram, o rio passa a ser outro. O Rio Negro e os Solimões, quando se encontram, dali para baixo já é outro rio. Não pode nem falar que é o Negro nem é o Solimões, tá? Então, assim, eu acho que é muito importante isso e é muito bonito a gente perceber que é assim a nossa vida em humanidade, né? A nossa vida em humanidade. A gente vai se somando, a gente vai se completando, a gente vai ampliando o nosso horizonte, né? E isso é muito bom, sabe? E isso acontece quer a gente queira, como disse a Silvia, quer a gente não queira, né? E se a gente colocar resistência, fica mais dolorido. Então, assim, é bom que a gente tenha essa abertura e a gente consiga caminhar nessa trilha sem receio. Nós vamos retomar estudando as leis morais, que é a parte terceira do Livro dos Espíritos. Aí eu já vou dizer para vocês, já vou sinalizar para vocês, tá? Que nós vamos ter reflexões muito interessantes e eu considero assim desafiadoras, até porque para mim foi desafiador, né? Para mim foi desafiador ouvir alguns amigos meus que eram filósofos e que trouxeram questões que eu não tinha conhecimento até então, e que é aquela história, uma vez que você toma contato com certas realidades, você nunca mais tem condições de ignorá-las. Então, eu acho que vai ser muito interessante e enriquecedor para nós estudar a parte terceira, sabe, com outros olhares que não apenas aqueles que a gente se habituou ao longo de toda a nossa formação espírita, né? Trazendo olhares de fora para complementar o nosso pensamento, né? O Alfonso reclamou que tem muito livro para ler, né, Alfonso? Mas Não que vai dar tempo nessas férias, não. não, gente, não vamos ler tudo que não dá, é bobagem, né? A gente não vai ler tudo. Mas se vocês lerem o do Alberto Acosta, eu acho que já valeu a pena, tá?
porque o livro dele abre uma perspectiva fantástica. Muito obrigado a cada Tchau, um de obrigada, vocês. boa Muito obrigada a férias. todos.